Se curtiu nossos vídeos, então por favor inscrevam-se no canal. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Que o governo dos Estados Unidos possui provas de que extraterrestres existem, mas as tem mantido deliberadamente escondidas do mundo. É que o governo americano é uma democracia que deveria ser do povo, pelo povo e para o povo, mas está encobrindo a história. É que extraterrestres têm visitado a Terra. Vários relatos sugerem que há décadas o governo dos Estados Unidos tem se empenhado na recuperação de restos alienígenas em locais de acidentes de OVNIs, tanto em casa como no estrangeiro, sob um véu de segredo extremo. É uma acusação que Washington vem negando consistentemente. Mas um documento recentemente descoberto pode trazer essa conspiração à luz de uma vez por todas. Será que os alienígenas existem e já visitaram o planeta Terra? Essas devem ser as perguntas mais importantes do nosso tempo. Os céticos dizem que é preciso ver para crer, mas muitos especialistas dizem ter visto o suficiente. Por décadas, várias testemunhas já chegaram com histórias perturbadoras de corpos de alienígenas recuperados de OVNIs acidentados. Mas será verdade? Pessoas alegam vê-los o tempo todo. Alguns em formato de disco, bolas de fogo, uma nave-mãe. Podemos imaginá-los por fora, mas como eles seriam por dentro? Quem estaria neles e o que eles veem? Parece que cada vez que há um grande salto tecnológico, em algum lugar, de alguma forma, existe também um contato alienígena por trás. Venham conosco investigar famosas abduções alienígenas e as descrições do interior dos OVNIs feitas pelos abduzidos. Tudo o que você precisa fazer é andar pela rua para observar como a raça humana se tornou dependente da tecnologia. Cada um de nós vive com um telefone celular grudado na cabeça, ou estamos olhando para ele mandando mensagens ou tirando fotos. Existem câmeras em cada esquina. Com certeza a tecnologia ocupa um papel importante na raça humana. Será que uma espécie alienígena dominada ou infectada por uma inteligência artificial destrutiva poderia ver a raça humana como inferior? Eles acreditam que todas as civilizações teriam se acelerado num período de avanços tecnológicos sem precedentes, culminando com a criação de uma inteligência artificial. As máquinas então podem não ter outra escolha a não ser nos eliminar usando todos os meios disponíveis. A lógica digital um dia pode levar a uma inteligência artificial que não possa ser controlada, levando-a a ver seus criadores como uma ameaça à sua própria existência. Será possível que essa catástrofe já tenha acontecido em outros mundos? Será que uma civilização alienígena ou um planeta vizinho tenham sido vítimas de sua própria tecnologia? E poderia haver uma frota de robôs esperando, pronta para se lançar à Terra no momento certo? Ou eles já teriam plantado as sementes da nossa destruição, secretamente, dando luz à era digital? Venha conosco descobrir a verdade sobre os restos alienígenas e revelar os segredos terríveis escondidos em seus corpos. A discussão sobre os OVNIs é infindável, mas nenhum assunto é mais controverso ou fascinante quanto a abdução alienígena, pois é o único tipo de contato em que a testemunha ocular pode revelar detalhes do interior desses objetos voadores não identificados. Detalhes que ajudam a entender como os alienígenas vivem e o que eles querem. As abduções de Allagash. Canal de Allagash, Maine, 20 de agosto de 1976. A abdução de Allagash é um caso muito fascinante. Ela envolve 4 pessoas numa pescaria. 2 irmãos, mais 2 amigos. Eles não tiveram muita sorte na pescaria, então resolveram explorar o lago numa canoa. Os 4 amigos, incluindo Chuck Reck, fazem uma fogueira na margem para iluminar a pescaria noturna. O que eles não sabem é que, em vez de pegarem algo abaixo, eles serão pegos por algo vindo de cima. Algo que vai acabar abalando a amizade entre eles.
Esses homens estavam num lago quando viram no céu uma luz brilhante que ia chegando cada vez mais perto deles. Ela veio descendo até que eles viram esse enorme OVNI. Mais tarde, eles estimaram que o OVNI deveria ter 25 metros de diâmetro. Um deles decidiu tentar fazer um sinal com uma lanterna. E então o OVNI se aproximou. E nesse momento, todos eles entraram em pânico, decidiram tentar voltar à margem e começar a remar vigorosamente, mas aí uma luz ofuscante apareceu e nesse ponto houve uma interrupção. Repentinamente, os homens estão de volta à margem, mas há algo de errado. Na verdade, eles não tinham lembrança nenhuma do que aconteceu antes de se verem de volta à margem. O intrigante era que a lenha da fogueira já estava toda queimada. Isso não era possível, ela ainda tinha que estar queimando. Portanto, a conclusão era evidente. Havia uma perda, um lapso temporal. Alguma coisa tinha acontecido com esses homens. Havia 1 hora, talvez mais, mas eles não tinham uma lembrança consciente desse período. Lapso temporal é um sintoma clássico de abdução alienígena. Muitas vezes, quando eles se lembram de uma experiência como uma abdução ou avistamento de OVNI, eles se dão conta de que há um período de tempo do qual eles não se lembram. Isso é o que se chama de lapso temporal. Mais tarde, eles começaram a ter flashbacks, sonhos, pesadelos. Quando eles foram submetidos à regressão por hipnose, surgiram relatos de que eles foram levados a bordo da nave. A hipnose ainda é muito debatida no meio científico e entre ufólogos como sendo uma ferramenta para investigar contatos imediatos e lembranças bloqueadas de experiências traumáticas. A hipnose é um processo em que se coloca alguém em estado de profundo relaxamento e não só se revela memórias subjetivas, ou talvez que tenham sido implantadas, mas que também elimina bloqueios de memória que se tenha esquecido. Nas sessões de hipnose do caso Allagash, o homem começa a se lembrar intensa e vividamente de um contato imediato com vários alienígenas que o teriam levado a bordo do OVNI. Eles viram estranhas entidades, humanoides, mas claramente não humanas. E um tipo de procedimento médico era realizado, o que é frequentemente o ponto central nessas experiências de abdução alienígena. Mas os céticos assinalam que existem muitas semelhanças entre os relatos que podem ser resultantes de autossugestão. As pessoas contam que, literalmente, flutuam até o interior da nave, quase sempre atravessando superfícies sólidas, paredes, forros, o próprio casco da nave. E depois, eles sempre se veem em um tipo de espaço confinado que é sempre relatado como sendo estéril e de cor branca. Os céticos sustentam que essas descrições em comum são razões para duvidar dos relatos de abdução. Mas se vários relatos são parecidos, não podem também ser verdadeiros. Existem muitos relatos sobre uma mesa ou uma plataforma elevada no centro de um espaço descrito como sendo circular ou, em outros casos, sem forma. Quando você ouve as histórias sobre abdução, os relatos quase sempre incluem detalhes relacionados à visão de um tipo de instalação médica. Uma sala de exames médicos cheia de equipamentos ao redor e os alienígenas observando. Mas você tem que assumir que a nave não se resume a esta sala. Nós investigamos um famoso casal de abduzidos que mostrou muito mais que uma sala de exames dentro de um OVNI. Muitos abduzidos fornecem relatos similares de terem sido levados a salas de exames dentro dos OVNIs por alienígenas. Para os céticos ou não, a pergunta é sempre a mesma. Por quê? 19 de setembro de 1961, Portsmouth, New Hampshire. Esse foi o caso de um casal voltando para casa tarde da noite, dirigindo naquela clássica estrada vicinal deserta perto de Exeter, New Hampshire. Beth e Barney Hill estavam dirigindo numa estrada quando eles avistaram um OVNI. O casal inicialmente descreve a nave como tendo luzes multicoloridas brilhando atrás da lua. O OVNI desce rapidamente e Barney para o carro no meio da estrada. Essa enorme nave silenciosa com formato de disco fica pairando na frente deles.
Barney diz ter visto com seus binóculos 11 figuras humanoides que observam através das janelas da nave. A nave então voou lentamente até o carro e lançou um intenso facho de luz sobre eles. Temendo por suas vidas, o casal dispara com o carro, mas é perseguido pelo OVNI. A próxima lembrança que eles têm é de acordar a 56 quilômetros do ponto onde estavam. Essa rota e essa estrada eram bem conhecidas do casal. Então, o que pode ter acontecido durante esse lapso temporal? Apesar do incidente, Beth e Barney Hill tentam voltar à vida normal. Mas durante a regressão por hipnose, surge o relato de que não foi apenas um avistamento à distância de um OVNI, mas o objeto pousou e eles foram levados à força para dentro dele. Sob hipnose, o casal narra terríveis histórias. Os exames médicos, os alienígenas observando de perto, coletando fluidos corporais, amostras. Os dois têm essas lembranças, e tudo isso levanta a questão: o que realmente aconteceu com Beth e Barney Hill? Tudo isso levanta a questão: o que realmente aconteceu a Beth e Barney Hill? Barney Hill alega que os alienígenas eram quase humanos e o levaram a uma pequena sala de exames, onde ele foi colocado em uma mesa retangular. À primeira vista, tudo isso parece muito funcional. Minimalista e também estéril. Sempre que se tem relatos de procedimentos médicos ou exames físicos, é interessante perceber o paralelo com as nossas salas de operação. Mas as semelhanças não param por aí. Eu acredito que também existam pontos em comum com a ficção científica. Claro que a relação com a ufologia é muito complexa, mas os céticos dizem que os abduzidos se inspiram na ficção científica, mas há quem diga que é o contrário. Durante sua hipnose, Beth Hill relata que os alienígenas rasparam sua pele com uma lâmina e também a perfuraram com uma agulha. Beth chegou a segurar um livro escrito numa língua que ela não reconheceu. Mas o que os abduzidos realmente veem? E por que, apesar da experiência traumática, os ambientes são tão parecidos? Um fenômeno muito frequente em todos os relatos de abdução é o chamado paralelo cultural. É a ideia de que a tecnologia apresentada nos relatos de abdução estaria só um pouco à frente de nós, da nossa própria tecnologia, mas não tão avançada que não possa ser reconhecida. O monitor é sempre um monitor. Um computador tem a aparência de um computador, mesmo sendo diferente dos nossos. Existe uma certa familiaridade. O que pode ser a explicação de por que diferentes relatos de abdução em diferentes partes do mundo com alienígenas de diferentes aparências físicas, corpos diferentes que apresentam suas naves completamente diferentes? Com tantas semelhanças entre os diferentes casos, a questão que permanece é se os relatos de abdução alienígena são simplesmente inventados ou são uma tentativa de trazer sentido a algo muito além da compreensão humana. Revelamos agora o interior de uma nave-mãe alienígena através do mais conhecido caso de abdução alienígena de todos os tempos. Muitos abduzidos que alegam ter visto o interior de um OVNI descrevem um ambiente estranhamente familiar, mas tecnologicamente avançado. Mas um famoso contato imediato descreve algo mais. Uma nave-mãe. 5 de novembro de 1975. Floresta Nacional Apache Sitgreaves, Arizona. Travis Walton trabalha para uma madeireira no Arizona. Terminado o turno do dia, a equipe está voltando ao acampamento. Quando uma luz brilhante aparece ao lado da estrada, Travis decide dar uma olhada mais de perto. Travis Walton tinha uma personalidade audaciosa, extrovertida, enquanto todos os seus amigos e colegas de trabalho gritavam para que ele voltasse para o caminhão. Ele caminhou na direção desse OVNI, numa atitude desafiadora, até agressiva. Subitamente, Travis é envolvido por um facho de luz vindo do OVNI e desaparece de vista. Ele foi atingido por um raio que literalmente o levantou do chão e o jogou no ar.
E seus colegas pensaram que nesse momento ele estava morto. Os colegas de Travis fogem em pânico e depois prestam queixa do desaparecimento à polícia. Mas 5 dias depois do ocorrido, o cunhado de Travis recebe um telefonema. Travis Walton em pessoa acabou aparecendo alguns dias depois, desorientado, confuso, a quilômetros de distância, lembrando de muito pouco do que lhe havia acontecido. Somente mais tarde, através de regressão por hipnose, é que surge uma história mais completa. Travis conta uma aterrorizante história de ter sido objeto de exames médicos invasivos e longos períodos de confinamento. Ao longo dos anos, Travis Walton concordou em ser submetido a inúmeros testes com o polígrafo. Mas, se ele estivesse mentindo ou tentando acobertar alguma coisa, eu suspeito que ele teria evitado se colocar nesse tipo de situação. Se abduções alienígenas realmente acontecem, o que querem os alienígenas? Se uma civilização inteligente chegasse aqui e visse essa raça incrivelmente inferior, eles se questionariam como a raça humana chegou até aqui. Como essa forma de vida que construiu esses prédios enormes, que dirige esses carros para cima e para baixo, como pode ser? O que eles fariam? Podemos assumir com toda certeza que eles fariam exatamente como nós, experimentos. Enquanto as alegações de Travis sobre exames médicos são comuns entre abduzidos, a sua descrição do interior da nave é que desafia qualquer explicação. Ele falou sobre múltiplos ambientes e parece que, a certa altura, ele teve liberdade de se movimentar no interior da nave. Ele viu, por exemplo, um espaço que ele quase comparou a um planetário. Travis descreve uma sala com uma cúpula e o que parece ser uma cadeira de controle no centro. Ele se sentou nessa cadeira, que tinha o que pareciam ser controles nela. Ele manipulou alguns e viu algo parecido com o que se vê num planetário, como estrelas aparecendo no teto. Aí ele percebeu que poderia não ser uma boa ideia ficar brincando com esses controles. É um caso muito raro nos relatos de abdução ter uma pessoa que consegue experimentar a tecnologia alienígena. Travis é então levado a uma outra sala na espaçonave que ele alega ser tão grande quanto um hangar de aviação. Ele relatou isso como sendo uma espécie de caverna dentro da nave, onde estavam naves menores, parecidas com a que trouxe ele a bordo. Travis observa inúmeros veículos com formato de disco nesta sala, cada um com quase 20 metros de diâmetro. Eu acho que é um paralelo muito intrigante essa ideia de um porta-aviões. E em se tratando de abdução alienígena, naves-mães e naves de reconhecimento sempre são mencionadas. Fica claro que Travis Walton foi levado a uma nave-mãe por uma nave de reconhecimento. Seriam os OVNIs aqui avistados meros batedores para uma gigantesca nave-mãe? Se considerarmos o relato de Travis Walton sobre todas essas naves estacionadas, todas dentro de um mesmo espaço, em uma nave maior, nós teremos uma outra perspectiva. Isso transmite a dimensão gigantesca dessa nave-mãe. Em muitos relatos de abdução alienígena, fala-se de naves do tamanho de shopping centers ou campos de futebol. Essa era a dimensão do que o Travis viu. Olhando para as histórias sobre forma, tamanho, cor e textura das espaçonaves alienígenas para onde os abduzidos são levados, percebe-se a variedade de espécies e tipos de OVNIs que nos visitam e que estão nos céus. Investigamos o comportamento dos alienígenas e descobrimos que pode não ser tão diferente do nosso. As evidências das abduções sugerem que naves-mãe alienígenas podem estar escondidas em nossa órbita, enviando naves de reconhecimento para examinar o planeta e suas formas de vida, inclusive a espécie humana. Alguns especialistas afirmam que suas ações e métodos não são diferentes dos nossos. Os relatos de abdução alienígena são difíceis de acreditar, são bem difíceis de engolir, eu sei. Mas numa comparação fria com a raça humana,
Com a ciência que conhecemos, que temos desenvolvido apenas nos últimos 100, 150 anos, nessa comparação percebe-se que estamos no mesmo caminho. Não existe diferença alguma entre essas histórias malucas que são desacreditadas como sendo fantasia, versus a ciência que já praticamos. Estamos numa rota de colisão, nos mesmos caminhos. É só uma questão de quem vai fazer primeiro. Em todos os relatos de abdução, o que realmente faz falta é algum tipo de comprovação definitiva. A declaração de uma testemunha ocular é importante, principalmente se comprovada por uma fonte independente. É significante, mas o que precisamos mesmo é de informação. Eu penso que é uma questão de tempo, se as pessoas estão realmente tendo essas experiências, esses passeios em naves espaciais alienígenas, umas mais prazerosas que outras, mas se isso for mesmo verdade, um dia a nossa tecnologia digital vai conseguir registrar. Se estivermos mesmo lidando com alienígenas, eles só precisam vacilar uma vez, para que alguém de muita sorte possa trazer uma lembrancinha de dentro da nave, e aí caso encerrado. Eu espero ansiosamente pelo dia em que alguém consiga trazer um objeto de dentro de uma espaçonave. E quando esse dia chegar, os desacreditados serão os que terão as provas definitivas da existência de extraterrestres. Roswell, Novo México, 3 de julho de 1947. Um objeto luminoso cruza o céu e cai no deserto próximo ao campo de aviação do Exército. O rancheiro Mac Brazel ouve o impacto e vai investigar na manhã seguinte. Ele relata o que encontrou às autoridades. Os destroços eram uma coisa que ele nunca tinha visto antes. E o rancheiro disse ter achado o que parecia papel alumínio, mas quando o material foi coletado para análise, tinha propriedades estranhas, como memória metálica. Isso quer dizer que é um material que retoma seu formato original depois de ser amassado. Isso sugeriu a possibilidade de que uma coisa muito estranha tinha acontecido em Roswell. E encontraram 5 corpos de alienígenas. Alienígenas porque não pareciam humanos. Por meio de caixas hermeticamente fechadas do tamanho de caixões, esses corpos foram transportados, estudados, analisados por médicos e então enviados para vários centros de pesquisa secretos. Eles foram descritos como os Greys clássicos, com 1,10 m a 1,20 m, uma membrana preta cobrindo os olhos, uma fenda no lugar da boca, braços longos e, dependendo da descrição, com 3 a 5 dedos. A princípio, o exército americano anuncia ter recuperado destroços de uma nave espacial desconhecida. Mas por que o exército mudou sua versão? Terá sido porque encontrou algo mais e de outro mundo? As pessoas que afirmam terem testemunhado o acidente de Roswell dizem que vários corpos de ETs foram recuperados. É muito estranho que eles tenham citado esses seres. Nós sabemos que um agente funerário foi chamado e pediram que ele levasse caixões pequenos. É claro que alguma coisa aconteceu em Roswell. O que exatamente realmente não se sabe, mas eu acho que não era desse mundo. Além de espécimes vivos, os corpos alienígenas continuam sendo a evidência mais cabal de que existe vida inteligente em outros planetas. Se a sua existência vier a público, isso irá mudar a forma de vermos o universo para sempre e pode encher o mundo inteiro de pânico. De acordo com especialistas, é esse temor que tem motivado o governo dos Estados Unidos a desenvolver técnicas para manter os restos alienígenas em segredo. Vários relatos revelam operações altamente eficientes e com o mais alto nível de segurança. E elas têm ocorrido há muito mais tempo do que se pensa. 1973. O investigador veterano de OVNI Ray Fowler é contatado por um homem com uma história extraordinária para contar. Seu nome é Arthur Stansel. Depois de um juramento, Stansel relata que no início da década de 1950, ele teria sido um engenheiro projetista de trens de pouso e estudava os efeitos de armas nucleares em edifícios. Mas em 21 de maio de 1953, ele é mandado numa missão diferente das anteriores. Stansel se vê numa aeronave militar em direção a Phoenix com 15 outros especialistas.
A sua tarefa ainda seria revelada, que diz que uma aeronave ultra-secreta da aeronáutica tinha caído e eles deveriam conduzir uma investigação forense do local. A tarefa de Stancil é determinar a velocidade e o ângulo de descida na hora do impacto. 4 horas depois, eles chegam ao destino que o engenheiro calcula ser em algum lugar próximo a Kingman, no Arizona. O mistério só se aprofunda quando Stancil bate os olhos na nave. Ela tem formato de disco, com cerca de 9 metros de diâmetro, convexa em cima e embaixo. Durante a investigação, o engenheiro percebe uma barraca próxima com um policial militar montando guarda. Dentro, ele vê o corpo de uma criatura humanoide num traje prateado. Ao terminar a investigação, Stancil e os outros especialistas são rapidamente retirados do local. Eles recebem ordens de não dizer nada sobre o incidente. Aquela é a última vez que Arthur Stancil veria a criatura de Kingman. Quantico, Virgínia, abril de 2011. O site do FBI fica congestionado devido à publicação de um memorando mandado para o ex-diretor J. Edgar Hoover. Ele é escrito por Guy Hottel, um ex-agente do FBI responsável pelo escritório de Washington. Datado de 22 de março de 1950, ele fala sobre o relato de uma testemunha ocular de um incidente de 1947 que muitos acreditam que possa ter mudado o curso da história humana. A recuperação de discos voadores que teriam caído no deserto do Novo México. No memorando, Hottel diz: eles foram descritos como sendo circulares, com centros elevados e aproximadamente 15 metros de diâmetro. Cada um estava ocupado por 3 corpos humanoides com menos de 1 metro, vestidos de um tecido metálico de textura fina. A liberação do memorando deixa a comunidade ufóloga do mundo inteiro em polvorosa. Ele finalmente traria a confirmação do que investigadores independentes suspeitam há tempos. Mas se seres alienígenas realmente tiverem caído em Roswell, quem são eles? E o que eles querem? Eu falo abdução por ETs por causa de alguns dados relatados, como perder a noção do tempo, ver seres que saíram de uma nave e ter interagido com eles, sabendo que não eram humanos. Os Greys. Existem variações quanto ao tamanho e à dimensão desses seres, mas todos eles parecem ter a mesma característica: magro, de corpo esguio, cabeça grande e oval e olhos enormes. San Agustín, Novo México, verão de 1947. Um vaqueiro aposentado está dirigindo numa remota via rural quando avista o que parece ser uma criança. Temendo pela segurança da criança, ele para o carro. Mas ao se aproximar, o que o vaqueiro vê não tem qualquer semelhança com nada que ele conhecesse. A criatura tem olhos extremamente grandes, mas não tem orelhas. As suas mãos mostram 4 dedos longos, mas nenhum polegar. E ela está usando uma estranha roupagem cinza. Ao perceber que a criatura parece estar com medo e confusa, o vaqueiro a ajuda a entrar no seu carro e a leva para casa. Ao voltar para casa, ele e a esposa oferecem comida e água ao novo hóspede, mas ele recusa e parece se contentar em ficar sentado em silêncio. O casal entra em contato com a delegacia de polícia, que toma notas detalhadas da história do vaqueiro. Eles concordam em mandar um policial no dia seguinte. Mas quando o casal levanta de manhã, seu estranho hóspede tinha desaparecido. Barney Barnett, um oficial que trabalha no Serviço Nacional de Conservação de Solo, está trabalhando nas planícies quando descobre um estranho disco de cerca de 9 metros de diâmetro a poucos quilômetros de onde o vaqueiro iria descobrir a criatura estranha. Barnett afirma ter descoberto pelo menos 3 corpos estranhos em meio aos escombros. Eles lembram crianças com cabeças enormes e roupas cinza, mas nenhum parece estar vivo. Pouco depois da descoberta de Barnett, um destacamento do exército chega e isola a área. Barnett observa-os carregar o disco e os corpos em caminhões. Eles desaparecem sem deixar pistas de para onde os corpos teriam sido levados. Mas muitos especialistas hoje em dia possuem uma teoria. O Serviço de Segurança Nacional possui equipes científicas de ponta para estudar estas tecnologias. Mas como as tecnologias estavam muito avançadas para a engenharia humana ou as descobertas científicas da época, havia muita dificuldade em entendê-las.
e também para tentar copiar e aplicar a tecnologia alienígena nas nossas armas. Mas a tecnologia alienígena é apenas uma parte. Ainda existem vários questionamentos. O que teria acontecido aos corpos? Para onde eles teriam sido levados? E o que teria acontecido com eles? A natureza artificial dos corpos alienígenas leva um número crescente de outros especialistas a acreditarem que muitos dos extraterrestres que encontramos não seriam criaturas individuais, mas uma espécie de clone manufaturado. Na Terra, os alpinistas consideram altitudes acima de 17 mil metros como zonas de morte, pois o corpo humano não consegue se adaptar e a falta de oxigênio se torna um perigo. E a 19 mil metros a pressão atmosférica é tão baixa que o sangue humano pode ferver, causando a morte em poucos minutos. Será que os seres de outro planeta também precisariam de uma atmosfera artificial para ajudá-los a viajar para longe de seu habitat natural? Ou será que alguns seres poderiam sobreviver praticamente em qualquer lugar? Recentemente, Mike Shaw, um biólogo amador, deu uma declaração que chocou o mundo ao dizer que o tardígrado, um animal microscópico aquático de 8 pernas, pode ter vindo de outro planeta. O tardígrado é um dos menores animais existentes no nosso planeta. Ele pode sobreviver a extremos de frio, ser congelado, e ele também consegue sobreviver a grandes profundidades, a água fervendo. Ele consegue sobreviver à radiação ultravioleta, então ele consegue sobreviver no nosso planeta e também fora dele. Se os tardígrados são capazes de sobreviver no espaço, talvez outros tipos de criaturas também possam. Os biólogos que estudam o tardígrado se perguntam se o exoesqueleto dinâmico do animal o protegeria dos perigos do espaço. Mas como a carcaça protetora do tardígrado teria evoluído? E como os humanos podem usar a tecnologia para copiá-la? Desde o início da corrida espacial, a NASA precisava arrumar uma forma de proteger o corpo humano dos perigos do espaço. Existem perigos extremos lá, que ninguém pensa ao ir numa praia na Califórnia. No espaço, você precisa proteger os olhos, é preciso proteger o corpo, é preciso proteger a pele. É preciso ter uma espécie de escudo. A NASA sabia dos riscos a que os astronautas humanos teriam que ser submetidos ao serem mandados para o espaço. E eles projetaram um traje espacial que faria o possível para protegê-los. Em 2010, a NASA anunciou seus planos de desenvolver um veículo e traje espacial individual chamado de Puffin, mas a fim de atingir esse nível de tecnologia avançada, similar aos encontrados em muitos avistamentos de alienígenas, ainda temos um longo caminho. Muitos alienígenas avistados parecem usar um traje espacial. Mas e os que não usam? Muitos especialistas acreditam que os alienígenas usam trajes espaciais, mas alguns encontros levam a uma conclusão bastante diferente. Os ufólogos acreditam que muitos visitantes extraterrestres podem usar uma espécie de traje espacial como proteção para a atmosfera terrestre. Por que um alienígena precisaria de um traje espacial? Bom, obviamente eles se desenvolveram num planeta com atmosfera diferente, germes diferentes, se é que existem em outro mundo, então esse traje deve servir para protegê-lo de tudo do nosso planeta. E é preciso ser eficiente. 5 de fevereiro de 1971, Kinula, Finlândia. 2 homens, Aliranta e Snack, estão trabalhando numa floresta quando Aliranta avista um OVNI de uns 5 metros descer numa clareira. E como a espaçonave tinha pousado na Terra, uma espécie de ser deslizou para fora do centro do OVNI, parecendo usar uma espécie de traje espacial, de acordo com as testemunhas oculares. De acordo com Aliranta, um homenzinho verde se aproximou deles até haver apenas 10 metros separando-os. Mas, de repente, ele se voltou e flutuou de volta ao disco voador. Aliranta tenta pegá-lo. Quando essa testemunha tentou tocar o ser, ela percebeu que a criatura estava extremamente quente. Ela comentou que ela parecia ferro quente e disse ter ficado com queimaduras nas mãos que permaneceram 1 semana depois do encontro. O incidente da Finlândia expõe uma tendência alarmante que vem sendo testemunhada vezes e vezes sem conta por muitos que avistam extraterrestres humanoides. Eles parecem usar uma camada protetora parecida com um traje espacial. Mas por quê?
Billy Ray Taylor está visitando a fazenda da família Sutton na área rural de Kentucky quando avista luzes estranhas no céu e o que parece ser um disco voador pousar numa floresta próxima. Os avistamentos de OVNI de Hopkinsville, no Kentucky, são uma série de encontros fascinantes e bastante perturbadores. Muitas pessoas se referem a eles como um cerco. Emergindo das árvores há uma estranha criatura humanoide de pequena estatura e com orelhas pontudas. Eles pareciam um pouco como duendes ou até criaturas demoníacas. Orelhas grandes e pontudas, rostos pontudos, como saídos de lendas antigas do folclore. Quando outra criatura parece se aproximar da casa, Billy se volta e atira. Os tiros não fizeram efeito, e isso leva a uma questão interessante. Esses extraterrestres estavam usando trajes diferentes espaciais, e será que uma das funções desses trajes seria oferecer proteção contra armas? Também foi dito que houve a autópsia de um alienígena no hospital Walter Reed do Exército em 1947, e a autópsia mostrou que o Gray era um androide. Era simplesmente um androide programado que teria várias funções estabelecidas. Ele estava aqui para coletar e gravar quaisquer informações que pudesse, podendo até abduzir humanos e mandar os dados para aqueles que os controlavam. Os alienígenas que encontramos poderiam ser clones? E se for o caso, quem os teria criado? Eles estariam sob o controle de uma única inteligência imensamente poderosa. E sendo assim, qual seria o seu plano para a raça humana? O número de deuses que parecem humanoides sugere que há um ancestral comum para toda a vida inteligente no universo. E talvez estejamos prestes a redescobrir esse ancestral comum. Poderia haver uma fonte comum para toda a vida inteligente no universo? Uma espécie que semeou diversos planetas com seres parecidos com os Greys em um futuro distante. Alguns sugerem que a razão pela qual os alienígenas Greys parecem ter corpos atrofiados é porque ao longo do tempo, o corpo deles mudou. Estamos falando de missões cada vez mais longas no espaço, ir para Marte, ir mais longe. É possível que os alienígenas Greys em algum momento fossem mais parecidos conosco do que quando estiveram no planeta? Então estamos realmente no mesmo caminho. E estamos nos tornando cada vez mais parecidos com os alienígenas Greys. A nossa linhagem surgiu devido a outros extraterrestres que são semelhantes a nós. Talvez a linhagem tenha começado em outro lugar milhões e milhões de anos atrás. Os seres humanos, e talvez até outras raças extraterrestres que os nossos antepassados encontraram, são descendentes dos Greys? Esses viajantes de outro mundo teriam gerado vida inteligente não só aqui na Terra, mas em todo o universo? E o curso da evolução humana vai nos levar a ser cada vez mais parecidos com eles? Talvez descobramos que o nosso verdadeiro destino é continuar a missão deles e um dia nos juntar aos nossos ancestrais alienígenas nas estrelas. E histórias de seres descendo em naves espaciais e interagindo com as pessoas. Se chegarmos a encontrar um outro planeta com vida nele, isso confirmaria o que as tradições espirituais e sagradas têm dito, que somos, na verdade, parte de uma família maior, talvez de outras civilizações. Os padrões que temos como seres humanos não se encaixam em algumas das outras criaturas que estão neste planeta. Ou fomos trazidos para cá, ou plantados aqui, mas certamente de uma origem extraterrestre. Temos a percepção de que fomos transplantados para cá, de algum outro sistema solar. Brigham Young, um dos líderes mais importantes da religião Mormon, propôs que o Adão da Bíblia não foi criado na Terra, mas tinha paz em outro mundo, e em seguida
foi trazido para o nosso planeta. No Zohar, o texto principal do misticismo judaico, uma história semelhante é contada. Adão provavelmente tinha pais, uma mãe e um pai. E Deus trouxe Adão de algum outro lugar para cá. Nós não sabemos o que é. Uma outra dimensão, um outro mundo. Nós não sabemos. Somos metade físico e metade algo muito maior. Celestial, extraterrestre, divino. Nós fomos criados à imagem dos deuses. E essas histórias estão refletidas em todas as nossas lendas antigas. Por exemplo, a cultura nativa americana afirma claramente que todo o nosso planeta foi semeado. Acho que há essa necessidade de saber que não estamos sozinhos no universo. Queremos respostas. Vamos para o espaço porque queremos descobrir se há outros seres lá fora como nós. Se há tantos outros planetas lá fora, e se a possibilidade de vida inteligente lá fora é grande, por que ninguém ainda nos visitou? Até agora nós obviamente não descobrimos nada sobre a vida extraterrestre porque não fomos contatados. E descobrir como queremos comunicar alguma coisa, isso expande os nossos limites e a compreensão da comunicação. Todos queremos encontrar alienígenas. Os cientistas procuram sinais de vida em um planeta distante. Querem achar sinais de vida de alienígenas que vieram do passado. E as pessoas comuns querem ter experiências com OVNIs e alienígenas que os visitaram recentemente. Queremos a mesma coisa. Sabemos que toda a vida na Terra precisa de água em estado líquido. Então, essa é a estratégia para procurar vida em outros lugares do universo. Procurar água. Esse é o primeiro passo. Na Terra, sempre que achamos água, achamos vida. Isso é verdade. A vida na Terra pode existir em uma extraordinária gama de condições. Existem organismos extremos que vivem no calor escaldante que sai da crosta terrestre nas profundezas oceânicas. Existem outros organismos incríveis que vivem nas águas fervidas dos reatores nucleares. Um ambiente com radiação extrema, mas uma coisa que parece absolutamente necessária para a vida é água em estado líquido. Para descobrir se um planeta tem água e pode ter vida, os cientistas usam telescópios especiais que analisam a atmosfera. Olhamos a luz que vem do planeta e dividimos a luz como um arco-íris. Bom, se olhar para um arco-íris nos céus com muita atenção, você verá algumas linhas escuras, verá que faltam cores no arco-íris. Essas cores estão faltando por causa da absorção de gases na atmosfera. Efetivamente recebemos o arco-íris de um outro planeta e procuramos as linhas escuras que nos mostram os tipos de gases na atmosfera. Para entender melhor como a vida afeta a atmosfera, os cientistas da NASA estudam os tapetes microbianos na área de vida selvagem de musgos da Califórnia. Os tapetes microbianos são importantes para a NASA por muitas razões. Os organismos que estão nos tapetes microbianos estão na Terra há tanto tempo quanto qualquer outro organismo. Eles são o que chamamos de biomarcadores e são importantes para a busca de vida em outros planetas. Washington, capital. Abril de 2013. Nós temos a chance de melhorar a vida, não de milhões, mas de bilhões de pessoas do planeta, com a pesquisa realizada. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, revela um ambicioso projeto de pesquisa financiado pelo governo para mapear o cérebro humano. Chamado de Iniciativa Cérebro, o programa promete lançar luz sobre como o ser humano aprende, pensa, se lembra e cria. Há muitas coisas que a ciência ainda não entende no funcionamento do cérebro. Há 100 bilhões de neurônios no cérebro. E há 100 mil trilhões de conexões possíveis. Entender como decifrar o código neural vai trazer uma série de respostas para entender coisas como doenças e suas curas. Será a mesma fronteira final da anatomia humana. Como o cérebro humano funciona, continua sendo um mistério que intriga a humanidade há milhares de anos. Mas, segundo muitas culturas antigas e religiões, o trabalho do cérebro não é um mero trabalho de um órgão humano, mas está ligado a algo muito mais profundo.
Algo de origem extraterrestre. Entre 1981 e 2011, os ônibus espaciais da NASA voaram 135 missões. As câmeras dos ônibus espaciais tripulados e não tripulados já gravaram imagens surpreendentes de OVNIs que muitos especialistas acham difíceis de explicar. As pessoas dizem que a NASA está encobrindo a verdade sobre os OVNIs. Mas, quando perguntamos onde estão as provas, eles indicam os próprios filmes da NASA. Astronautas relatam terem visto coisas que podem ser decorrentes de presença alienígena. Estranhas formações na superfície de Marte. Alguns cientistas da NASA dizem que é só um jogo de luzes e sombras. E rumores de que as missões na Lua teriam objetivos secretos. A corrida para a Lua seria para se alcançar a tecnologia que foi deixada para trás por uma corrida extraterrestre. A NASA conta tudo que sabe sobre o universo ou está nos protegendo da verdade? O relatório Brookings diz especificamente, primeiro, não contem a ninguém. Se contar a alguém, você vai acabar destruindo a nossa civilização. Em 1981, a NASA lança seu primeiro ônibus espacial, o Columbia, marcando uma nova era na exploração espacial. Isso de fato nos proporcionou um tipo de laboratório flutuante no céu, em comparação aos velhos foguetes da Apollo, em que você só punha o cinto e basicamente esperava o melhor. O ônibus espacial era um ambiente muito mais controlado para o voo espacial humano. Eles foram usados para lançar e reparar satélites, também para pesquisas científicas de ponta. E é claro que eles desempenharam um papel muito importante na construção da Estação Espacial Internacional. Pela primeira vez, a humanidade estabelece uma presença permanente no espaço, que é ocupado continuamente desde o ano 2000. O ônibus espacial foi importante para que dessemos nossos próximos passos em relação ao voo espacial humano, indo além da Lua e essencialmente em direção a Marte e além. 2 anos antes da primeira missão para construir a Estação Espacial Internacional, um ônibus espacial da NASA registra um vídeo impressionante do que muitos consideram ser um OVNI. O incidente do cabo, condutor na missão STS-75 do ônibus espacial, é uma das maiores teorias de conspiração envolvendo a NASA. Centro Espacial Kennedy, Flórida. O ônibus espacial Columbia é lançado em sua missão de número 19. O objetivo é implantar um sistema de satélite experimental em órbita em um condutor Tether. A missão do ônibus espacial era lançar um cabo condutor de aproximadamente 20 quilômetros a partir de seu compartimento de carga. Essa coisa se estendia por mais ou menos 20 quilômetros, mas na realidade ele acabou rompendo ao alcançar esse comprimento. Objetos estranhos foram avistados e alguns acreditavam que se tratava de OVNIs, talvez monitorando o que a NASA fazia com este satélite, o Tether. Esta é uma transmissão ao vivo gravada pela NASA do incidente do cabo condutor da STS-75. Enquanto os astronautas filmavam o cabo, víamos esses objetos misteriosos que pareciam estar voando atrás do ponto focal no filme. Nós sabemos de fato que ele tinha 20 quilômetros de comprimento, mas parecia que essas naves passavam atrás dele. Pela matemática, podemos deduzir que esses objetos eram enormes, e ninguém conseguiria explicar isso. Mas a NASA rapidamente desacredita o incidente, dizendo que eram detritos espaciais. Há uma enorme quantidade de detritos no espaço. Os radares de rastreamento espacial, que estão localizados em vários locais na Terra, rastreiam literalmente milhares dessas peças. Alguns têm poucas polegadas de diâmetro, mas outros são satélites desativados, por exemplo. Cientistas estimam que há mais de 20 mil objetos maiores que uma bola de softball em órbita ao redor da Terra. Eles estão a mais de 20 mil quilômetros por hora. Nós estamos falando de balas indo em todas as direções e você pilotando um avião em meio a isso. A segurança de um voo espacial tripulado é um grande desafio. Não acho que as pessoas imaginam quanta coisa há lá fora. Chaves inglesas e luvas derrubadas por astronautas em missões anteriores. Pedaços de espuma, todo tipo de detrito.
Se qualquer um deles atingisse um satélite diretamente, poderia destruí-lo. Se qualquer um atingisse diretamente um astronauta, poderia ser fatal. Mas alguns especialistas não se convenceram de que os objetos vistos na filmagem da STS-75 sejam detritos espaciais. Quando você observa as provas concretas, os vídeos, percebe que muitas vezes esses objetos parecem ser controlados por uma forma inteligente, que eles fazem curvas em ângulo reto. Eles não estão apenas flutuando devagar pelo espaço e depois indo embora. E esse tipo de coisa acontece repetidas vezes. Uma teoria diz que o ônibus espacial descartou detritos grandes de seu compartimento de carga minutos antes do aparecimento dos OVNIs na tela. Mas os críticos alegam que o ônibus espacial raramente descarta detritos de seu compartimento de carga. Quando a filmagem da STS-75 e o incidente de fato vieram à tona, as pessoas ficaram muito animadas com isso, que acredito que foi para muitos uma prova inegável de que havia algo enorme que não era humano voando no espaço. A NASA, de fato, transmitia ao vivo várias das suas missões. Portanto, essa filmagem estava sendo disponibilizada para quem a quisesse e a toda essa turma do que podemos chamar de geeks do espaço, que aproveita para gravar as transmissões da NASA para, então, tentar fazer análises e interpretações, literalmente quadro por quadro. Você vê esses objetos gigantescos que parecem passar por trás do Tether. Por meio de cálculos, alguns cientistas e especialistas estimam que esses objetos tinham quilômetros de diâmetro. E isso não é algo que colocamos lá em cima. Muitos na comunidade ufológica acreditam que a transmissão ao vivo da NASA pode ter capturado imagens incontestáveis de OVNIs na órbita da Terra. Mas os objetos são espaçonaves extraterrestres ou um truque da câmera. Muitos anos atrás, a NASA decidiu começar a fazer a transmissão de suas câmeras do espaço. É muito difícil que pessoas que não saibam nada sobre fotografia espacial ou sobre o aspecto das coisas no espaço consigam de fato identificar o que está acontecendo. Uma pessoa comum não vai estimar distâncias, nem vai estimar o tamanho dos objetos. Esses pesquisadores amadores, então, começaram a analisar quadro por quadro por quadro. E eles fizeram algumas descobertas fascinantes de que não havia apenas o espaço, as estrelas e alguns detritos soltos por aí. Parecia haver evidências de naves avistadas fora da estação espacial ou do ônibus espacial. Imagens incontestáveis do que poderia ser uma nave extraterrestre foram gravadas de diversas câmeras instaladas na Estação Espacial Internacional. E também nos ônibus espaciais agora desativados. Existem várias câmeras fixas instaladas em alguns dos ônibus espaciais e dos foguetes, por exemplo. Os próprios astronautas, é claro, possuem câmeras de mão para que possam mirar e filmar coisas específicas conforme a situação. E em muitos casos, os astronautas estão seguindo ordens do controle da missão. Na verdade, se você olhar para o controle da missão em si, há câmeras instaladas na sala gravando o que está acontecendo ali o tempo todo. Estes são os vários níveis disso. A filosofia central por trás disso tudo é: não perca nada, hein? Algumas aparições de OVNIs não podem ser explicadas e muitas delas ocorrem perto de bases militares. Seria isso uma coincidência? Ou será que existe uma conexão com que cientistas do governo podem estar desenvolvendo em segredo aeronaves como jamais vistas? De onde teria vindo essa tecnologia? Nós mesmos a desenvolvemos? Ou ela foi adquirida? Uma das grandes teorias da comunidade científica é que se uma nave alienígena realmente caiu em Roswell, no Novo México, em 1947, nós agora possuímos aquela tecnologia. Em outras palavras, o governo, as forças armadas, a comunidade científica, todos se reuniram em segredo e extraíram todo tipo de descoberta científica e tecnológica dos destroços. A teoria da engenharia reversa sustenta que se uma nave alienígena caísse aqui na Terra, nós, como cientistas humanos, seríamos capazes de efetivamente pegar esta tecnologia e saber como ela funciona. Dizem que os chips de circuito integrado, os óculos de visão noturna,
os lasers, os coletes à prova de balas, vários tipos de tecnologia provém de uma nave alienígena que caiu em Roswell. Então nós pegamos nossa tecnologia, que não é tão avançada, e a aprimoramos. E igualamos os seus níveis. Muitos especialistas acreditam que se uma nave alienígena caísse nas mãos do governo, eles não desperdiçariam a chance de compreender seu design e manteriam todo o projeto em segredo. Claro que eles tentariam entender o seu funcionamento. É claro que eles tentariam usar essas informações para assegurar aos Estados Unidos todo esse poder, essa tecnologia. É como se as Forças Armadas tivessem pensado, talvez nós possamos fazer essas coisas voarem. Talvez em vez de 2 asas e uma cauda, possamos fazer naves como discos voadores. E então, nas décadas de 1940 e 50, nós vemos nos quadros de projeto da Força Aérea dos Estados Unidos os esquemas para projetos parecidos com discos voadores. É um incentivo enorme. Qualquer nação na Terra que possuísse tecnologia extraterrestre seria evidentemente a força dominante do planeta durante um bom tempo. Março de 1958, Toronto, Canadá. O engenheiro-chefe aeroespacial John Frost, trabalhando para Havilland, no Canadá, monta um veículo de teste para a prova de conceito chamado Aerocar. Concebido originalmente como um jipe voador, esperava-se que ele substituísse o helicóptero em batalha. Ao longo dos anos, várias patentes foram concedidas a naves em forma de disco. É como se fosse um sonho para os engenheiros aeronáuticos e inventores. Seríamos capazes de fazer algo assim voar? Uma das coisas que os céticos adoravam alegar durante os anos 50 e 60 era que as Forças Armadas poderiam estar testando aeronaves em forma de disco voador. Eles apontam especificamente para uma, o Aerocar, que era basicamente um disco voador na forma metálica. Infelizmente, quando você observa a filmagem, o que você vê é essa coisa apenas pairando a alguns metros do chão e balançando de um jeito bem instável. De fato, um objeto em forma de disco é surpreendentemente instável. Eles não conseguiram encontrar uma forma de tornar essa nave estável o suficiente para fazer um voo que valesse o trabalho. Eles atiraram do hangar, tentaram fazê-la subir, mas isso simplesmente não aconteceu. Logo se tornou claro que o conceito original apresentava falhas e o projeto do Aerocar foi cancelado. Isso pode parecer estranho. Os frisbees parecem voar bem. Quem sabe talvez aquela filmagem antiga e trêmula do Aerocar fosse apenas só para enganar. Talvez ele tenha funcionado no final das contas. Mas se há outras civilizações nos visitando, se não milhares, milhões de anos à nossa frente, seríamos capazes de entender a tecnologia deles? A questão é, será que a ingenuidade americana criou um disco voador que realmente voasse? Pergunte a si mesmo, se um avião de caça caísse, digamos, 300 anos, será que alguém seria capaz de entender o que ele era ou até reconstruí-lo? Muitos entusiastas acreditam que cientistas aeroespaciais americanos vêm trabalhando em um disco voador em segredo desde a década de 1940. Publicamente, as tentativas fracassaram. Mas, nos bastidores, há rumores de que eles conseguiram projetar um dos mais avançados veículos já conhecidos. Objetos estranhos voando pelos céus seriam naves alienígenas? Ou, então, projetos militares avançados? Ou seriam projetos militares procedentes da engenharia reversa em tecnologia alienígena? Supostamente, mesmo que ainda não tenham provas, esta é uma aeronave triangular desenvolvida pelos militares que pode voar a uma velocidade altíssima, com um desempenho diferente de qualquer tecnologia aérea que conhecemos atualmente. Existe uma mistura de fato e ficção aqui? Eu não sei, mas isso saiu da comunidade científica para entrar na comunidade da aviação, e existe um grande mistério aqui. Há boatos de que ele foi projetado por um dos programas de desenvolvimento avançado da Lockheed Martin no infame Skunk Works, em Palmdale, Califórnia. Relatórios não confirmados dizem que o TR-3 possui aproximadamente 180 metros de diâmetro e é capaz de acelerações a 40 G.
Mas o que o diferencia das naves tradicionais é algo chamado de propulsão eletrogravitacional. A eletrogravitação é uma invenção de T. Townsend Brown, no qual ele visava tentar descobrir um tipo diferente de propulsão. Brown conseguiu uma patente britânica para um gravitador, um dispositivo que ele dizia controlar a gravidade. O que ele estava tentando fazer era criar um campo elétrico e alterá-lo também em torno do objeto. Ele chamou de eletrogravitação a alteração do campo elétrico, que permitiria que uma nave viajasse com muito mais velocidade, de uma forma diferente e mais eficiente. Se Brown tivesse realmente desenvolvido o gravitador, a tecnologia antigravitacional poderia ter mudado o mundo. Seria realmente a grande maravilha da propulsão. Isso, novamente, nos levaria aos domínios da ficção científica. Portanto, é uma área que muitas pessoas examinam com extrema seriedade. Se o TR-3 realmente existe, alguns especialistas acreditam que ele poderia explicar algumas notáveis aparições recentes de OVNIs. Você tem esse triângulo preto que voa pelo céu e é fotografado flutuando por aí, que mostra o que poderia ser, essencialmente, uma tecnologia stealth aeroespacial que os Estados Unidos poderiam estar desenvolvendo. Se realmente isso existe, será que essas coisas não são alienígenas, mas sim projetos super secretos de aviação que o governo não mediria esforços para esconder e acobertar? É possível que eles tenham utilizado a engenharia reversa, que quer que tenha caído, e basicamente tenham transformado a tecnologia alienígena na época em algo comum nos dias de hoje. Recentemente, um físico mexicano chamado Miguel Alcubierre desenvolveu uma teoria inovadora que pode explicar como seríamos capazes de navegar pelo tempo e espaço. A teoria da bolha de dobra de Alcubierre diz que em vez de viajar do ponto A ao ponto B em linha reta, você poderia essencialmente dobrar o tempo-espaço. Essa ideia defende que, no início do universo, logo após o Big Bang, houve um período de algo chamado inflação que parece ser mais rápido do que a luz. Então, se for este o caso, talvez possamos construir algo que possa funcionar com base nestes mesmos princípios. Mesmo que você não atingisse a velocidade da luz, ao comprimir o que está à sua frente e expandir o que está atrás de você, o tempo para viajar de A a B seria exponencialmente menor. Imagine andar por um aeroporto. Você pode andar a uma certa velocidade, mas imagine que você está usando uma daquelas esteiras rolantes. Você está andando mais rápido, porque a sua base não é mais estacionária. Na verdade, essa é mais ou menos a explicação da bolha de dobra para leigos. Mas se os cientistas conseguiram combinar teorias físicas avançadas com uma tecnologia espacial alienígena de ponta, como isso foi mantido em segredo por tanto tempo? Você vê esses orçamentos e programas misteriosos e desconhecidos, então tenta investigá-los, mas eles dizem desculpe, isso não existe. Então, no ano seguinte, tudo sumiu do orçamento. Tudo isso é muito obscuro. Então, de novo, quando você entra no mundo da inteligência e da contra-inteligência, as coisas ficam confusas e se torna quase impossível para alguém de fora determinar o que é real ou não. Eu acho que a população em geral e seu conhecimento sobre tudo estão décadas atrás em relação ao que realmente acontece. Alguns especialistas em OVNIs acreditam que uma misteriosa tecnologia antigravitacional pode ter sido obtida de OVNIs alienígenas. Ainda que esses veículos espaciais super secretos tragam poucos detalhes, há uma aeronave que possivelmente supera todas as outras. O TO-50. Dizem que o TO-50 é uma aeronave de última geração que parte de onde o TR-3 parou. Ao que tudo indica, trata-se de um bombardeiro espacial hipersônico e antigravitacional. Veja bem, parece que essa coisa saiu de Star Wars. Lasers assassinos antigravitacionais, podendo ser capaz de alcançar uma velocidade Mach 50. Mach 50 equivale a aproximadamente 60 mil quilômetros por hora. Para escapar da gravidade da Terra, a espaçonave precisa viajar a apenas cerca de 40 mil quilômetros por hora.
Esta seria uma magnitude além de qualquer uma que até mesmo as pessoas de visão mais futuristas na comunidade da aviação poderiam imaginar. Sua geração avançada de energia eletromagnética teoricamente utiliza campos droidais para empurrar a gravidade, não diferente dos métodos de propulsão que muitas testemunhas oculares de OVNIs alegam ter visto. Vários tipos de coisas podem ter usos que o governo dos Estados Unidos não gostaria de ver exposto, por exemplo, os soviéticos, chineses ou terroristas. Mas isso levanta uma pergunta: o que é que eles estão escondendo? Algumas dessas coisas passaram décadas enterradas. No que eles vêm trabalhando em segredo, de portas fechadas, a lei do sigilo de invenções talvez seja uma forma de ter a tecnologia avançada sequestrada pelo governo, as forças armadas e a comunidade de inteligência. Alguns especialistas acreditam que o governo pode ter mais em mente do que a segurança nacional. Eles podem muito bem ter simplesmente começado a criar, a desenvolver, pegando a ideia de alguém aqui e entregando aos cientistas dali, para que eles tenham carta branca para fazer o que quiserem com isso. Lasers, espaçonaves, coisas que nem podemos imaginar. Talvez já tenhamos isso tudo, mas pode ser que eles sejam mantidos longe da mídia e do público. O impacto de encontrar vida extraterrestre avançada no universo abalaria o planeta inteiro. Uma prova irrefutável da existência de vida alienígena seria a maior descoberta científica de todos os tempos. As implicações seriam profundas e abalariam várias partes diferentes da cultura humana. Cientistas encontraram recentemente indícios de vida microbiana em nosso sistema solar. Mas muitos acreditam que onde há micróbios pode haver uma forma de vida mais evoluída. A possibilidade de vida lá fora, bem como suas formas, é muito vasta. São várias opções e possibilidades quando falamos sobre o que é um extraterrestre. Se encontrássemos uma civilização mais avançada, ou talvez até menos avançada que a nossa, como deveríamos agir? E como uma civilização alienígena reagiria? Em nosso próprio sistema solar, há muitos outros planetas, principalmente luas, consideradas locais onde pode haver vida, mesmo que microbiana bem básica. Mas os cientistas também procuram por vida em planetas distantes similares à Terra. Um possível local que os cientistas agora pesquisam é a Lua de Júpiter, a Europa. Acredita-se que a Europa seja um mundo de gelo, mas também que, sob o gelo, possa haver um núcleo aquecido. A atração gravitacional de Júpiter é tão forte que alguns acreditam que ela aqueça a Europa. Alguns cientistas especulam que se pudéssemos enviar uma sonda até lá, para perfurar o gelo, e encontrássemos um oceano, poderíamos descobrir formas de vida como golfinhos e peixes, que sobrevivem e prosperam lá há possivelmente milhares de anos. Mas não sabíamos que existiam. Estamos fazendo essas descobertas em nosso próprio quintal, mas em uma escala cósmica. Isso não é nada. É como se fôssemos até a varanda para olhar, mas ainda não descêssemos as escadas. Há décadas, cientistas procuram provas irrefutáveis da existência de extraterrestres. Mas onde haveria vida alienígena? E qual seria a sua aparência? 1996, Universidade Estadual de São Francisco. Uma equipe de astrônomos, incluindo o renomado astrobiólogo Geoffrey Marcy, detectou um exoplaneta do tamanho de Júpiter orbitando o Upsilon Andromedae, um sistema estelar a 44 anos-luz. Em 2010, eles encontram mais 2 exoplanetas, e o Upsilon Andromedae se torna o primeiro sistema multiplanetário descoberto além do nosso. O Dr. Geoffrey Marcy, professor na Universidade de Berkeley, é um renomado cientista conhecido como o maior descobridor de exoplanetas que existe. Ele começou a sua busca por planetas semelhantes à Terra ou exoplanetas há muitos anos e, de fato, descobriu 70% dos primeiros exoplanetas já encontrados. Marcy é acreditado por encontrar o primeiro sistema multiplanetário, o planeta com massa de Saturno e o planeta com massa de Netuno. E agora ele busca planetas similares à Terra.
Ele já estudou milhares de estrelas usando missões como a Kepler e os dados originados. E ele busca sinais de queda no brilho das estrelas. E quanto mais descobrimos sobre essas estrelas, mais constatamos que a maioria das que observamos, que tivemos a sorte de estudar mais profundamente, possui esses exoplanetas. Muitas possuem até mesmo planetas similares à Terra. Os cientistas chegaram à conclusão de que quase toda estrela possui exoplanetas. Quando vemos os números e percebemos que aqueles planetas estão lá fora para serem vistos, eu acredito que a possibilidade de encontrar vida alienígena inteligente sobe exponencialmente. As possibilidades de formas de vida são infinitas quando falamos do espaço, e isso se deve aos ambientes que existem lá fora. A vida pode florescer em inúmeros ambientes. Antes de irmos para além do nosso sistema solar em busca de vida, devemos olhar nosso vizinho mais próximo, Marte. E alguns questionam o que deveríamos fazer se e quando chegássemos ao planeta vermelho. Se terraformássemos o planeta, destruiríamos um ecossistema inteiro. Será que talvez não seja nossa responsabilidade preservar aquela vida, cuidar dela, para que um dia ela se torne inteligente? Não importa se eles são inteligentes ou não, eles podem se tornar um dia, ainda que agora sejam unicelulares. E muitos especialistas acreditam que se fizéssemos contato com vida inteligente, deveríamos proceder com cautela. Não devemos nos comportar como conquistadores, e sim como cientistas desbravadores, de forma moral e ética. Essa é uma das principais coisas que devemos fazer. E o nosso fator de responsabilidade lá fora é mais observar do que interagir com quaisquer formas de vida que venhamos a descobrir. Não podemos simplesmente ir para o espaço e presumir que tudo seja nosso. Há evidências de que os cientistas estão prestes a encontrar vida microbiana alienígena. E muitos na comunidade ufológica acreditam que o contato com civilizações alienígenas avançadas pode não estar tão longe. Um arqueólogo interestelar está à procura de sinais de civilizações inteligentes, mas não no sentido de um sinal ou uma onda de rádio. Ele busca artefatos reais que possam estar lá fora. Sinais de uma civilização iniciada em um planeta que pode ou não existir, mas que tenha deixado para trás estruturas ou artefatos que possamos descobrir e que finalmente responderiam se estamos sozinhos ou não no universo. A arqueologia interestelar opera com a premissa de que as civilizações extraterrestres avançadas são detectáveis. Eles podem, por exemplo, explorar asteroides e planetas, podem construir vastas estações espaciais e pode ser que, com as ferramentas certas, com telescópios bons o suficiente, encontremos evidências de sua atividade. Em 1964, o astrônomo russo Nikolai Kardashev propôs um método teórico para medir o avanço tecnológico de uma civilização. A escala de Kardashev define o nível de avanço de uma civilização em virtude do seu consumo de energia. Então, uma civilização do tipo 1 seria aproximadamente do nosso nível, mas talvez 200 ou 300 anos à frente, e que faria uso de todo o seu planeta. Existe um esforço planetário para gerar energia através de quaisquer meios. Kardashev prevê que o consumo de energia alienígena se dá em escala cósmica. Uma civilização do tipo 2 usufrui não apenas do seu planeta, mas também da estrela, que possibilita a sua vida. Basicamente, aqui na Terra, teríamos que usufruir de toda a energia do nosso planeta e descobrir como fazer isso com a nossa estrela. Então, reuniríamos toda essa energia e a utilizaríamos para o que quer que decidíssemos fazer no futuro. Essa seria uma civilização do tipo 2. Já uma civilização do tipo 3 precisa usufruir da energia de toda a galáxia em que se encontra. Acho que com a vastidão do espaço é seguro afirmar que existem civilizações do tipo 3 por aí, simplesmente pelo grande número de galáxias e estrelas e planetas e pela sua imensidão. Se estivéssemos lidando com civilizações avançadas que usufruíssem da energia de suas estrelas-mães ou de fato de toda a sua galáxia,
As estruturas envolvidas seriam imensas o suficiente para que fossem detectáveis da Terra. Em 1960, o físico Freeman Dyson publica um artigo no Journal of Science, no qual propõe uma ideia radical, agora conhecida como a esfera de Dyson. A ideia é que uma série de quase espelhos ou sondas fossem construídos tão próximos a uma estrela e que seria possível coletar toda a energia dela. Isso seria quase como encapsular uma estrela. A ideia de Dyson é apoiada pela comunidade científica por sua simplicidade e detectabilidade. Sabemos que podemos usufruir do Sol pela energia solar. Então, quando conseguimos usufruir de toda a energia de uma estrela, como vamos capturar toda a energia que irradia dessa bola de gás em todas as direções? Quando falamos de assuntos como, por exemplo, as esferas de Dyson e outras construções similares, particularmente das civilizações de níveis 2 e 3 de Kardashev, pode ser que estejamos lidando com estruturas tão imensas que sejam de escalas literalmente estelares ou galácticas. Apesar das centenas de milhares de supostos avistamentos, não há provas de que os alienígenas tenham feito contato aberto com a humanidade. Mas ainda assim, muitos se perguntam como seria esse primeiro contato. Será que vamos detectar um sinal de outra civilização? Será que naves-mães alienígenas gigantescas vão pairar sobre as cidades do mundo? Será que vão aterrissar no gramado da Casa Branca? Será que haverá uma invasão alienígena? Não sei como será o desenrolar de nada disso, mas de qualquer forma, será um momento decisivo da história da humanidade. Se e quando acontecer, esse primeiro contato mudará radicalmente o mundo como conhecemos. O desenrolar dessa história será de uma forma completamente diferente de quaisquer formas imaginadas por escritores de ficção científica ou cientistas. O primeiro contato pode envolver algo tão diferente, tão bizarro, tão inesperado, que não será nada como nós imaginamos. Centro de Operações da CERN, Genebra, Suíça. O grande colisor de hadrons foi anunciado como um sucesso monumental quando ele ajudou a descobrir o bóson de Higgs, ou a partícula de Deus, em 2012. Mas isso foi apenas o começo. Desde então, pesquisadores iniciaram um projeto de longo prazo para aperfeiçoar o que já é a máquina mais poderosa do mundo, modernizando-o com sistemas maiores, melhores e mais eficientes. E poderá chegar a ter 10 vezes mais no fim desta década. Ao observar o tamanho dos detectores do grande colisor de hadrons, você percebe que estamos forçando os limites da tecnologia. O grande colisor de hadrons é mais ou menos 7 vezes mais poderoso que qualquer outra coisa que já existiu. Os cientistas da CERN esperam que, aumentando a força do grande colisor de hadrons, eles consigam não só saber mais sobre a partícula de Deus, como também descobrir outros segredos do universo, talvez até mais profundos. Mas alguns cientistas estão preocupados que o grande colisor de hadrons possa criar um buraco negro que vai engolir a Terra, desencadear uma explosão nuclear maciça, ou até formar uma bolha de vácuo que vai desregular o equilíbrio do universo inteiro. O trabalho que estão fazendo durante a paralisação do acelerador é para reparar os detectores e os experimentos para o grande grau de energia. Estamos conseguindo muito mais energia. E isso significa que estamos investigando mais a fundo e podemos estar a um passo de descobrir uma coisa que é completamente chocante. A raça humana vai concentrar mais energia numa área pequena do que já fizemos antes. Então procuramos um fenômeno completamente novo. E à medida que chegamos a energias cada vez mais altas, não sabemos o que vamos encontrar, porque a física nesses níveis é uma ciência completamente experimental.
Nós não temos o total entendimento e descrição do universo, o que pode gerar esse medo e ansiedade de que podemos criar uma coisa que vai destruir o universo. Quando observamos os experimentos realizados na CERN com o grande colisor de hadrons, pode ser que a humanidade esteja dando seus primeiros passos em direção à construção do universo. Estamos manipulando a matéria no nível subatômico e literalmente dominando as forças da criação. A quantidade do universo que vemos e conhecemos e que faz parte do modelo padrão de física é apenas cerca de 4% da massa total do universo. Estamos entrando num território enorme e desconhecido. Vamos testemunhar eventos que nenhum outro ser humano já testemunhou em escalas de densidade de energia que nenhum ser humano foi capaz de criar antes. Isso é muito empolgante. Quem sabe o que vamos encontrar? Manuseando a incrível força do grande colisor de hadrons, poderemos algum dia recriar o Big Bang para formar um universo totalmente novo e ao mesmo tempo destruir o nosso? Ou em vez disso, vamos alcançar o começo de uma nova era para a humanidade? Talvez a descoberta da famosa partícula de Deus pode finalmente responder às perguntas mais persistentes da humanidade. Quem somos nós? De onde viemos? E a mais persistente de todas: estamos sozinhos? Rapallo, Itália, 1988. Enquanto estudava a vida marinha na costa da Itália, o estudante alemão de biologia, Christian Sommer, descobriu uma espécie microscópica com uma habilidade incrível. Ela nunca morre. O animal, uma água-viva chamada Turritopsis dorni, volta repetidamente para seu primeiro estado de pólipo e começa o ciclo de vida várias e várias vezes. Existe alguma coisa estranha nisso aqui. Existe alguma coisa que parece que não acontece nas outras formas de vida que nós já identificamos nos milhões e milhões de criaturas diferentes que habitam a Terra. Não existe limite teórico para o número de vezes que essa criatura consegue se reciclar. Isso desafia completamente todas as leis científicas conhecidas da biologia, como as entendemos hoje. Os cientistas apelidaram essa espécie de água-viva imortal e estão tentando desvendar os segredos biológicos na esperança de que ela possa ter a chave para aumentar o tempo de vida dos humanos. Mas como uma criatura incrível assim veio a existir primeiramente? É também possível que isso que estamos vendo seja uma série de ETs que podem estar visitando a Terra há centenas de milhares de anos e podem ter sistematicamente deixado aqui algumas criaturas favoritas de outros mundos biológicos muito similares com as nossas, que têm certos ingredientes especiais para que assim que nós alcancemos certo nível tecnológico, nós possamos adaptar essas qualidades na nossa própria vida. Um dos maiores avanços da biologia agora é que estamos pegando células tronco humanas, colocando em embriões de animais e depois esperando que se tornem um órgão humano. Trata-se de uma grande experimentação. Nós pudemos pegar uma molécula de DNA de um animal e destruir genes específicos. Nós conseguimos fazer isso durante um tempo, mas agora conseguimos substituí-los com genes específicos pela primeira vez, o que está formando vários monstros Frankenstein. E agora, o exemplo mais interessante que nós vimos, e para mim mais assustador, vem da China, onde pegaram um único gene, inseriram num beagle e fizeram esse beagle ter a musculatura 2 vezes mais forte que naturalmente ele teria. Esses animais são super beagles. Isso suscita a pergunta: se podemos fazer isso com um cão, podemos fazer com um humano? Com certeza. Esse poderia ser o primeiro passo de uma revolução biológica que vai nos permitir conquistar o tipo de habilidade que é comumente relatada na tradição antiga de deuses extraterrestres que visitaram a Terra. Frankfurt, Alemanha. Setembro de 2016.
físico alemão Dr. Claudius Gross, do Instituto de Física Teórica da Universidade Goethe, apresentou uma nova teoria intitulada o Projeto Gênesis, que propõe que a humanidade não deveria apenas procurar vida em planetas distantes, mas também criá-la. Então, na pesquisa exoplanetária, nós percebemos agora que existirão planetas que serão habitáveis, mas não terão vida. E normalmente as pessoas pensam, bom, que má sorte poderia ser uma segunda Terra. Mas isso nos oferece uma nova oportunidade para talvez levar vida a esses planetas. O projeto Gênesis propõe depositar organismos vivos com apenas uma célula em planetas sem vida. Se quisermos realmente começar isso, precisamos encontrar um mundo oxigenado. Depois, nós podemos colocar células como as nossas, que têm núcleo grande e podem se multiplicar e virar um grupo multicelular. De certo modo, esse tipo de semeadura que o professor Gross está querendo fazer no futuro próximo é exatamente o tipo de ação que os extraterrestres provavelmente fizeram no passado remoto. Com esse plano de transmitir a vida para outros planetas, os humanos de hoje estão imitando o que os extraterrestres fizeram na Terra? Nós estamos continuando um ciclo que se repete em todo o universo há muitos milhões de anos? O registro fóssil existente ali não necessariamente corresponde à evolução darwiniana. Porque não vemos criaturas intermediárias desta evolução que podem existir. Então, isso indica para mim uma influência externa. Se foi panspermia direcionada ou depois a mutação artificial dos nossos genes por extraterrestres, eu acho que de fato pode ser uma combinação disso tudo. É muito possível que existam culturas e espécies perdidas que literalmente evoluíram e saíram do planeta. Quando observamos as várias raças de extraterrestres que estão possivelmente nos visitando hoje, deve haver alguma ligação com as várias espécies aqui da Terra. Com todas essas histórias incríveis de seres híbridos, metade animal e metade humano, e estranhas criaturas vindas das estrelas, somadas com as histórias modernas de pessoas que tiveram experiências com extraterrestres com forma animal, temos que nos perguntar se a Terra é algum tipo de laboratório onde os extraterrestres estão fazendo experiências com várias espécies, tentando inventar seres diferentes. De fato, quando observamos o cosmos, temos que perguntar, ele está repleto de seres diferentes? E à medida que começamos a encontrar esses seres, estamos encontrando versões passadas de nós mesmos ou versões futuras de nós mesmos? É possível que os extraterrestres tenham semeado a Terra e continuam a usá-la como laboratório genético, onde os humanos são apenas uma das muitas experiências? Se a resposta for afirmativa, poderia haver outras espécies destinadas a nos dominar? Ou nós estamos no processo de nos misturarmos com outros animais para ficarmos mais parecidos com nossos ancestrais alienígenas? Talvez algum dia, em breve, nós descobriremos que essa manipulação genética ocorre não só na Terra, mas também em todo o universo. Mumbai, Índia. 4 de janeiro de 2015. O 102º Congresso Indiano de Ciências, juntamente com a Universidade de Mumbai, promoveu um simpósio intitulado Ciências Antigas através do Sânscrito. Os textos em sânscrito, que são o foco do simpósio, são os escritos mais antigos do hinduísmo. Entre eles, além de poesia, prosa, ciência e filosofia, há relatos de grandes guerras entre deuses poderosos que vieram dos céus. No Congresso Indiano de Ciências, inúmeros cientistas e estudiosos fazem uma proposta altamente controversa: que os textos hindus antigos, datando de 1700 a.C., não são apenas mitologia, mas são relatos de personagens e eventos históricos reais. E retratam tecnologias avançadas que realmente existiram há milhares de anos. Será que é verdade? Há evidências da existência de tal conflito.
E ele está acontecendo há milhares de anos. Os grandes textos hindus, o Mahabharata, o Ramayana e o Vedas, são histórias de sabedoria antigas do continente. As histórias são vívidas e cativantes. Muitas delas têm a ver com grandes conflitos e guerras. Os deuses estão sempre em batalha uns com os outros, usando equipamentos extraordinários. A maior parte dessas histórias são épicos repletos de batalhas cósmicas. Batalhas entre os deuses. No reino celestial dominam os mitos hindus. Poderiam as afirmações que seres extraterrestres estão em guerra pelo controle do planeta Terra serem verdade? E sugerem que evidências físicas podem ser encontradas na Índia para provar que esses relatos não são apenas mitologia. A história hindu do Mahabharata é cheia de referências ao que parece ser tecnologia extraterrestre. Tem veículos voadores, armas ativadas por voz e destruição de civilizações pelo que parece ser detonação nuclear. Os hindus acreditam que essas histórias não são apenas mitos, são registros históricos, porque o Mahabharata e o Ramayana não são chamados de mitos, são, na verdade, itihasas. E itihasas significa história. Para os hindus, esses textos são registros históricos de reis e eventos do passado que aconteceram há muito, muito tempo. Poderiam os textos sânscritos realmente conter relatos históricos de guerras travadas entre deuses que estavam fisicamente presentes aqui na Terra, como muitos hindus acreditam? E se sim, será que esses seres estão em conflito pelo destino do planeta Terra até hoje? Dwarka, noroeste da Índia, 1983. O arqueólogo da Marinha, Dr. As-Er Rao, começa uma exploração submarina de 10 anos próximo à costa dessa antiga cidade pesqueira. E o que ele descobriu é surpreendente. 6 metros abaixo da superfície do oceano, há muros de arenito, roas de pedras e outras evidências do que um dia fora um porto próspero. Em Dwarka, o que foi achado no fundo do oceano é incrivelmente tentador. Por exemplo, tem um muro enorme de 580 metros de comprimento. Isso não é insignificante e sugere que aquela era uma região habitada e sofisticada. Outras escavações submarinas e evidências geológicas indicam que as ruínas fazem parte de uma cidade que foi submersa repentinamente em 1443 a.C. A descoberta dessas ruínas é um grande achado arqueológico, mas para alguns, ainda mais importante é a localização das ruínas. Por séculos, muitos hindus achavam que a cidade moderna de Dwarka era a Dwarka descrita no Mahabharata como o antigo reino do rei Krishna. De acordo com o texto, durante a guerra de Kurukshetra, um rival de Krishna, Lord Salva, atacou Dwarka com uma carruagem voadora, fazendo chover armas de destruição em massa que iluminavam o céu. Ele sobrevoou Dwarka usando sua carruagem e ele começou a bombardear a cidade de Dwarka, lançando todo tipo de arma. Por fim, Krishna usou armas incríveis e explodiu aquela coisa no céu. Fala na escritura que a aeronave do Lord Salva desceu em chamas do céu e caiu na terra. Isso sugere que havia máquinas envolvidas na guerra, máquinas que podiam voar. Logo após a Grande Guerra, Krishna foi morto. E a cidade, essa cidade magnífica construída sobre a terra que saía do mar, voltou a afundar no oceano.
Só existiu durante o tempo em que Krishna viveu nela. A maioria dos historiadores considera essa guerra dos deuses folclore. Mas poderiam essas ruínas submersas serem evidência de que os textos hindus antigos são baseados em uma história real? E parece confirmar que os mitos antigos, as lendas antigas, são baseadas na realidade. E outras evidências podem ser encontradas em Mahabalipuram, uma antiga cidade portuária localizada na costa sudeste da Índia. De acordo com histórias antigas, 6 de 7 pagodes que ficavam em Mahabalipuram foram perdidas devido a um grande dilúvio enviado para destruir a cidade pelo seu deus hindu, Indra. Como no caso de Dwarka, historiadores e arqueólogos consideram a história dos 6 templos perdidos um mito. Mas em 26 de dezembro de 2004, um enorme tsunami fez os níveis de água diminuírem temporariamente, expondo inúmeras formações misteriosas em toda a costa. Ao analisarem de perto, descobriram que eram estruturas feitas por homens e possivelmente ruínas dos pagodes perdidos de Mahabalipuram. Arqueólogos foram mergulhar na região e também descobriram que havia uma cidade submersa ali. Isso indicava que as lendas estavam certas sobre aquele lugar. Que ele foi mesmo destruído em algum tipo de enchente, como as lendas diziam. Se descobertas arqueológicas recentes provam que a cidade de Krishna e os 7 pagodes de Mahabalipuram realmente existiram, então, será que significa que as histórias desses locais sendo atacados do céu são verdade também? Talvez a resposta possa ser encontrada examinando as muitas estruturas antigas de pedra de Mahabalipuram, chamadas de ratas. Em toda Mahabalipuram há estruturas que parecem torres chamadas ratas. Ratas pode ser traduzido como cidade dos céus, casa dos deuses ou até embarcação do céu. São templos, mas ao mesmo tempo são vistos como veículos móveis nos quais os deuses podem vir para a Terra, podem ser vistos por seus adoradores. Dá para ver que tem todas essas, são chamadas de kudo. São pequenas janelas em formato de ferradura. E mesmo nessas janelinhas dá para ver as faces dos deuses. Em muitos templos em toda a Índia, dá para ver que rodas gigantes foram usadas como decoração na base desses templos para lembrar aos adoradores que essas são carruagens móveis. Eles eram vimanas dos deuses. As estruturas de pedra em si são réplicas das máquinas que nossos ancestrais testemunharam. Será que seres extraterrestres estão lutando pelo controle do planeta Terra há milhares de anos? E poderia o resultado dessa disputa ser determinado não por combatentes alienígenas, mas por humanos? Talvez estejamos prestes a alcançar um momento chave da nossa evolução. Um momento decisivo que nos levará à ascensão ou ao extermínio. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube! Se curtiu nossos vídeos, então, por favor, inscrevam-se no canal. Deixe seu like que o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas. Não se esqueça de clicar no sininho para ser avisado quando o outro vídeo for postado. Curtam nossos vídeos do tipo shorts de curta duração, ajuda o canal a dar essa força para nós, e também estamos publicando vídeos no TikTok. Os links estão na descrição do vídeo. Agora também estamos postando vídeos no site Rumble.
Quem curte o tema sobre alienígenas, se inscrevam lá também para ver mais vídeos sempre sem censura.